Bem, vamos direto ao assunto. Hoje vamos explorar a fundo as 10 competências de pensamento de Abdullah Al-Maiman. Sabem, é fascinante como uma simples mudança nos nossos modelos mentais pode transformar por completo a forma como abordamos qualquer desafio. A ideia central que vamos explorar hoje é que a chave para ultrapassar obstáculos raramente está em tentar mudar o problema em si, mas sim em mudar a lente através da qual olhamos para ele. Aquele momento frustrante em que batemos contra uma verdadeira parede mental. Pois é, todos já passamos por isso. A lógica habitual, as rotinas do dia a dia e os métodos normais de repente deixam de funcionar. E quando a frustração bate à porta, o nosso instinto natural é desistir ou então forçar a mesma solução vezes sem conta. Mas a questão de ouro que este material nos coloca é esta. E se o bloqueio não estiver na dificuldade da situação, mas sim no formato do pensamento que estamos a aplicar? E é precisamente aqui que entra a chamada modelação do pensamento. Basicamente, é a chave mestra de tudo isto. Estamos a falar da incrível capacidade de extrair uma estratégia ou estrutura de resolução de um contexto e usá-la para atacar novos desafios a partir de ângulos completamente novos. Ou seja, não é só resolver o problema e seguir em frente, é aprender o molde dessa solução, guardá-lo no bolso e puxar dele quando for preciso, mais tarde. Nesta nossa viagem, vamos focar-nos em três lentes mentais muito distintas: a lente pragmática, a lente da perspectiva e, por fim, a lente disruptiva. Vamos começar pela lente pragmática. E o nome diz tudo. É uma abordagem puramente focada na resolução eficiente, na ação direta e em contornar totalmente o excesso de pensamento. Para esta lente, temos 4 ferramentas principais que ajudam a cortar o ruído. São elas a analogia, os conceitos, a regra de apenas soluções e, por fim, a técnica do exatamente. Então vejamos a analogia. Imaginem esta história curiosa do material de origem. Um pai queria alugar uma daquelas motas para os miúdos se divertirem, mas descobriu que a brincadeira custava uns exorbitantes R$ 250 por dia. O que é que ele fez? Usou a analogia e alugou um pequeno carro normal por apenas R$ 70. Os miúdos adoraram, foi um excelente entretenimento e ainda aprenderam a conduzir num ambiente super seguro. A grande lição aqui: olhar em volta e pedir emprestada uma solução já existente para o nosso problema. E isso leva-nos perfeitamente à ferramenta seguinte, que é o conceito. Reparem, enquanto a analogia copia uma solução específica, o conceito vai mais fundo e extrai a regra por trás dela. Há um exemplo fantástico de um projeto onde especialistas queriam instalar ar-condicionado para umas vacas leiteiras, o que custaria qualquer coisa como R$ 50 milhões, uma autêntica loucura. O proprietário, em vez disso, simplesmente abriu as laterais norte dos estábulos, pôs um tecido molhado e o vento fez o resto do trabalho por tudo e meia. Se usássemos apenas a analogia, íamos andar por aí a pôr panos molhados em todo o lado, mas se extrairmos o conceito, guardamos a regra de procurar a alternativa de menor custo que cumpra a mesma função e podemos aplicar isso a tudo, seja nas finanças da casa ou na logística de uma empresa. Avançando para a técnica de apenas soluções. Às vezes a mente fica ali presa a remoer no porquê de algo ter acontecido, não é? Esta técnica corta a análise excessiva com 2 passos rápidos. Primeiro, o que pode ser feito para resolver isto? E segundo, o que impede essa ação? Pensem num voo perdido. Em vez de lamentar o trânsito que nos atrasou, a pergunta é: o que fazer? Marcar o próximo voo. O que impede? Estar em lista de espera. O que fazer? Inscrever lá o nome. E por aí fora, focando única e exclusivamente na ação. A última ferramenta pragmática é o exatamente. Basicamente, a precisão na forma como comunicamos poupa imenso tempo. Se alguém perguntar qual é a vossa profissão, podem dar uma resposta gigante sobre filosofias e rotinas de trabalho, ou podem simplesmente dizer: sou um motorista privado. É exato e resolve logo a ambiguidade. Mas, e aqui a questão de detalhe super perspicaz do autor, divagar também pode ser uma arma secreta consciente. Se quiserem fugir a perguntas invasivas sem serem mal educados, um bom discurso longo e divagador resolve o assunto mantendo a privacidade intacta. Passamos agora à lente da perspectiva, onde o objetivo já não é mudar o problema ou as circunstâncias, mas sim alterar fundamentalmente a forma como nos relacionamos com ele. Aqui vamos falar de 3 abordagens poderosas que ajudam a tirar todo aquele atrito emocional da equação: o positivo, o observador e o investidor. A solução positiva é fantástica para tirar aquele peso catastrófico de cima dos ombros quando falhamos. Imaginem um estudante que chumba num exame importante. O instinto inicial dita que é uma derrota total. Mas, aplicando este modelo, podemos dar a volta. O estudante agora já sabe como é o formato da prova, perdeu o medo da sala de exames e, melhor ainda, ganhou mais tempo para estudar e consolidar o conhecimento. Encontrar este lado positivo não é um otimismo ingênuo, é uma verdadeira tática para baixar o stress e garantir que o resultado ao longo prazo vai ser muito melhor. E o poder de estar desapegado de uma situação.
É de facto fascinante. A competência do observador mostra-nos como as pessoas muito envolvidas emocionalmente ficam com uma visão de túnel. Há uma história de uma família numa discussão acesa. Deviam comprar um carro pequeno para o trânsito da cidade ou um grande para as viagens. Até que chega um amigo de fora, sem qualquer envolvimento no assunto, e lança o óbvio. Então, mas por que não mantêm o vosso carro pequeno antigo para a cidade e compram o grande para a família? Pois é, o desapego emocional permite ver soluções incrivelmente claras que as emoções nos tentam sempre esconder. A seguir, temos o modelo do investidor. Isto é o equivalente a pegar num limão e abrir uma cadeia de stands de limonada. Pensem no stress terrível que é ir a dezenas de farmácias à procura de um medicamento raro e não o encontrar. Uma mente normal fica só em stress, mas a mente do investidor virou o jogo e pensa: espera, se é assim tão raro, será que podemos importar e vender isto? É transformar sistematicamente situações de grande stress em oportunidades brilhantes e muito rentáveis. E chegamos ao clímax do nosso kit de ferramentas, a lente disruptiva. É aqui que exploramos as abordagens mais laterais, não convencionais e absolutamente surpreendentes. São as ferramentas perfeitas para quebrar as regras de raciocínio lógico. Incluem a solução cómica, a genial solução do inimigo e os estímulos de pensamento. A solução cómica pode parecer só uma piada, mas é um motor de criatividade inacreditável. Como é que lidamos com um currículo escolar que está super atrasado? A ideia cómica seria arrancar as últimas páginas do livro. E, incrivelmente, isso leva-nos a uma solução real muito sensata: priorizar os tópicos cruciais e deixar o que é menos importante de fora. Outro exemplo, querem afastar ladrões? A ideia absurda é partir a própria janela para simular que a casa já foi assaltada. A tradução disto para a vida real, usar autocolantes que imitam vidro partido. O absurdo serve perfeitamente de ponte para chegarmos a ideias geniais. O que nos leva diretamente a uma das histórias mais deliciosas, a solução do inimigo. Sabem como nasceram as famosas batatas fritas finas de pacote? Reza a história que o chefe de cozinha estava a ficar passado com um cliente picunhas que reclamava constantemente que as batatas eram muito grossas. Movido por um espírito de vingança puro, a agir como um verdadeiro inimigo, o chefe cortou as batatas o mais fininho que conseguiu e fritou-as até ficarem duras com pedra, só mesmo para castigar o cliente. O resultado? O cliente adorou e estava inventado um dos snacks mais populares de todo o mundo. Adotar deliberadamente uma atitude hostil e tentar encontrar a pior solução possível pode desbloquear respostas brilhantes. Sabem porquê? Porque ao tentarmos arruinar algo de propósito, esquecemos todas aquelas regras rígidas de fazer as coisas bem. Exploramos extremos absurdos e, paradoxalmente, é lá que encontramos a chave para as maiores inovações. É o pensamento invertido no seu estado mais puro. E assim chegamos à 10ª e última ferramenta, os estímulos de pensamento. A ideia aqui é forçar a nossa mente a fazer ligações improváveis. Pensem comigo. De que forma é que um objeto completamente aleatório e até meio bizarro, como um peixe, pode ajudar a resolver um problema de lixo nas ruas? Há um exemplo maravilhoso disto onde um pai traz um peixe para casa e lança o desafio aos filhos. Usem este estímulo visual para resolver o problema do lixo que é tirado para fora do caixote. Parece loucura, mas ao forçar esta ligação estranha, a criatividade daquelas crianças explodiu. Surgiram logo ideias como pintar o caixote com motivos marinhos ou colocar um pequeno aquário lá perto que fizesse as pessoas abrandarem o passo e acertarem mesmo com o lixo lá dentro. Usar coisas aleatórias provoca faíscas criativas que uma mente demasiado lógica e linear nunca na vida conseguiria atingir. Então, o que é que podemos levar de toda esta exploração incrível? A grande lição é bastante simples. Os problemas e as circunstâncias difíceis com que lidamos todos os dias raramente mudam. Mas os modelos cognitivos, as ferramentas mentais que escolhemos para olhar para eles, essas sim, podem ser alteradas, trocadas e atualizadas de forma radical, trazendo resultados que são fora de série. Por isso, fica aqui a pergunta final para refletirem. Quando baterem de frente com o próximo desafio que parece totalmente impossível de resolver, qual vai ser a vossa lente? Vão pelo caminho prático e direto? Vão dar um passo atrás e ser um observador desapegado? Ou, quem sabe, usar a mente de um inimigo e tentar arruiná-lo? Lembrem-se, a resposta já não está no problema, está na lente que escolherem para o resolver. Até à próxima!